Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade eu vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje é dia de São Filipe e de São Tiago Menor. O evangelho de hoje a gente já ouviu no sábado passado. Sábado passado porque era a hora do evangelho de hoje mesmo, na sequência da leitura corrente que se faz nos dias da semana do evangelho de São João, nesse tempo da Páscoa. E hoje, por ser dia de São Filipe e São Tiago, a igreja escolhe esse evangelho onde Filipe aparece e fala, né? E também a primeira leitura desse trechinho da carta de São Paulo aos Coríntios, onde Tiago é mencionado. Esse Tiago que celebramos hoje não é o Tiago apóstolo dos 12 primeiros apóstolos. É o Tiago chamado também irmão do Senhor, que não foi num primeiro momento discípulo de Jesus no grupo dos 12, mas que foi muito importante já na igreja primitiva após o Pentecostes. É dele que São Paulo fala em algumas cartas como coluna da igreja. Pedro, Tiago e João. É esse Tiago, chamado Tiago Menor, que foi martirizado no ano 62 em Jerusalém. Ele foi espancado, jogado do alto do templo. Diz a tradição que mesmo assim ele não morreu, apesar de ter se quebrado todo. Então terminaram de matá-lo a pedradas no chão. E celebramos também São Filipe, que foi apedrejado e depois crucificado. Então, a partir desses dois, vou tentar fazer uma homilia que seja diferente da homilia do sábado passado, então, né, para não ficar igual. O que faz um homem, no caso esses dois, não é? O que faz o ser humano se permitir ser mártir? A gente morre de medo de morrer, né? A gente faz de tudo para não morrer, a gente luta pela vida, a gente quer viver. A gente tem um apego com a vida, a gente faz de tudo para poder viver mais. Às vezes mesmo convivendo com alguém que há muito tempo vem doente, de muita idade, no fundo, a gente se consola dizendo: descansou, padre, mas a gente queria, talvez que nem descansasse, que ficasse aqui dando cansaço para a gente. A morte é algo do qual o ser humano foge. A vida é um dom muito grande. O que faz um homem se permitir viver isso? Porque nenhum dos mártires de Cristo morreu de, vamos dizer assim, de inocente que era. Eles sabiam que ia acabar dando nisso. Nenhum deles achava que o fim deles seria diferente, e aí algo deu errado aos 48 do segundo tempo. São Filipe, São Tiago, todos os outros sabiam que a vida deles estava se encaminhando para isso. E então, olhando para o evangelho de hoje, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, São Filipe faz um pedido muito bonito, muito profundo. Na resposta, Jesus precisa dar uma puxadinha de orelha, Jesus precisa dar uma corrigidinha nas coisas, mas o desejo de Filipe é de uma beleza muito grande. Ele caminha com Jesus já há 3 anos, nós estamos aqui na Santa Ceia, na última noite de Jesus nessa terra. Jesus aponta que é o caminho, a verdade e a vida, e então Filipe, o coração de Filipe faz uma prece, que toda prece precisa brotar
do que a gente entende da palavra. A oração é uma resposta ao que a gente escuta da parte de Deus. Ao ouvir isso, então, o coração de Filipe faz um pedido muito bonito, muito profundo. Ele está diante de Jesus e ele pede algo. E vamos pensar, você e eu, diante de Jesus, o que pediríamos? Estamos nós diante de Jesus, Jesus está para ir embora. E a gente finalmente cria coragem de dar um passinho à frente, erguer o dedinho e pedir a vez. O que nós pediríamos a Jesus? Aí é o que Filipe pede. Senhor, mostra-nos o Pai, Deus, e isso nos basta. Se não bastava a todos, bastava ele. Senhor, Jesus, mostra-me o Pai, mostra-me Deus, e isso me basta. Ou seja, isso me satisfaz, isso me plenifica. Eu tendo isso não quero mais nada, eu tendo isso não peço mais nada. Eu já posso até morrer se for o caso. Eu vendo o Pai, daí para frente, se está sol, se está chuva, se ganhou, se perdeu também, não me muda. Mostra-nos o Pai, e isso basta. E aqui está, meus irmãos e minhas irmãs, ver a Deus. É o grande pedido de São Filipe. E é porque ele viu a Deus, contemplou a Deus nessa vida, na experiência e na amizade que teve com Jesus Cristo, que daí então para ele, se ele vai viver 1 ano, 10 anos a mais, 1 ano, 10 anos a menos, se ele vai morrer velhinho, saudável, se ele vai morrer sendo jogado lá de cima, crucificado, apedrejado, basta. Porque ele fez a experiência, e a única experiência, que basta ao ser humano, que planifica a gente, que é contemplar a Deus. Isso nos basta, é a satisfação, é a plenitude. E essa satisfação, essa plenitude, não está em outra pessoa, não está nos bens, não estão nas coisas, está em Deus. E aí Jesus então vai dizer, dando a puxadinha de orelha, mas acolhendo o pedido, né? Há tanto tempo eu estou convosco e não me conheces, Filipe. Que história é essa de você quer ver Deus? Você não está vendo eu? Esse cara sou eu. Mas você quer ver Deus? Quem me viu, viu o Pai. Quem me escuta, escuta o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Será que você ainda não acredita que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não digo por mim mesmo, é o Pai que permanecendo em mim, fala e realiza as suas obras. Então, Filipe, quando você me escuta, você não tem que pensar nada não. Quando você me escuta, você está escutando Deus em mim. O que eu falo é o que eu trouxe do céu, é o Pai em mim que fala e faz as suas obras. E aí ele vai dizer, falando a Filipe, mas falando sobretudo aos outros e a cada um de nós, nas nossas, às vezes, nas nossas dificuldades de crer e de nos bastarmos com a palavra de Deus, acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos então, criatura, por causa destas mesmas obras. Gente, Deus é tão maravilhoso com você e comigo, que Deus nos dá palavras e obras para nós acreditarmos em Jesus. E a gente vê isso na nossa própria vida, na nossa própria história de vida, e vê ao nosso redor. Tem gente que é meio surdo, só pela palavra, a palavra mesmo é um jumento, não vai muito longe, não avança quase nada. E quantas vezes, talvez nas nossas vidas, na nossa vida pessoal, mas na vida dos nossos, a fé brotou, veio e parece que avançou um pouquinho, quando junto com a palavra que sempre ouviu, aconteceram obras, uma bênção, um milagre, uma coincidência, um livramento, um favor de Deus. E aí a pessoa soma aquilo que sempre escutou com uma obra de Deus. Com um toque, com algo para os olhos e para os sentidos, para fatos da vida. Soma as duas coisas, e é aqui que está, minha gente, o perigo, hein? Quando soma as duas coisas, fatos mais palavras igual fé e conversão. Porque senão daí complicou, hein? Então olha a misericórdia de Deus. Quando palavras não é igual fé e conversão, porque é meio surdo, meio leso, meio ignorante, meio duro, muito apegado nisso ou naquilo. A misericórdia é tanta que para chegar no mesmo resultado, Deus aumenta.
E coloca lá então, palavras que sempre escutou, às vezes já nem gostava mais de escutar mesmo, mas fatos, obras, acontecimentos da vida, que comprovam, afirmam, reafirmam as palavras que sempre escutou. Então, palavras mais fatos é igual, aí essa continha tem que dar fé e conversão, senão complicou, hein? Senão deu ruim. Como assim que depois de palavras e fatos, palavras e acontecimentos da vida, não acontece o ato de fé, nem o passo da conversão? E aí Jesus está dizendo então para o Filipe, para nós, amigo, então acredita ao menos por causa das obras que testificam, que comprovam as palavras. Então Deus que se dá por inteiro a nós. Feliz de quem não precisa das obras para crer. Feliz de quem não precisa de fatos para crer. Feliz de quem é dócil pelo ouvido. Feliz de quem é dócil pela, aqui ó. Porque quem avisa, amigo é. Não é verdade? A gente com muito mais desejo e boa vontade avisa. É muito mais gostoso avisar e dar conselho do que depois ter que dizer: eu avisei, não avisei? Eu falei, não falei? Não quis me ouvir. É gostoso você ter que dizer isso para quem você ama? Eu avisei, não avisei, filho? A mãe não falou? Eu disse, não disse? Então, você não escutou, né, meu anjo? Agora vê aí, pega o que a mãe sempre falou, pega o que o pai sempre falou, pega a burrada que você fez, a trombada que você deu, junta aí, vamos lá, vamos ver. Se você finalmente chega naquilo que a mãe sempre falou. Agora é gostoso você ter que dizer isso para alguém? Eu avisei, não avisei? Claro que não. Quem avisa, amigo é. A amizade está no aviso, a burrice está na trombada. Então, feliz de quem vai pelo ouvido, meus irmãos. E para entender isso, nós entendemos daí então a primeira leitura. A primeira leitura de hoje é uma preciosidade muito grande. É um trechinho da carta de Paulo aos Coríntios. Um dos primeiros textos do Novo Testamento a ser escrito. Possivelmente escrita essa carta antes de qualquer um dos 4 evangelhos ter sido escrito. Olha o que Paulo então vai dizer a respeito dessa fé que a gente precisa ter. Irmãos, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Irmãos, olha que lindo isso aqui, gente. Quero lembrar-vos o evangelho que eu preguei a vocês, que vocês receberam, no qual vocês estão firmes. Por ele, por esse evangelho, vocês são salvos, caso estejam guardando do jeito que foi pregado por mim, sem muitas adaptações hoje em dia, se fosse ver. O evangelho genuíno das coisas. Porque de outro modo, vocês estão abraçando a fé em vão. Olha lá, a gente abraça a fé. E aí a gente quer começar a adaptar a fé. Está abraçando em vão, é a palavra. E aí, olha o que Paulo vai dizer. Com efeito, eu vos transmiti, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido. Paulo está escrevendo a uma comunidade, presta atenção no padre, que não tinha Bíblia. Meus irmãos, a igreja veio primeiro que a Bíblia. Dia que São Tiago morreu, São Filipe foi crucificado, o Tiago tomou as pedradas dele lá, não tinha Bíblia. Com zíper, sem zíper, não tem letra maior, não tinha Bíblia, não tinha palavra, isso aqui não existia. Olha o que Paulo está dizendo, eu recebi de onde o que recebi? Do Senhor, dos apóstolos, aí ele vai resumir o evangelho. Ó. O que eu recebi? Que Cristo morreu pelos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, apareceu a Cefas, que é o nome grego de Pedro, né? Apareceu a Pedro, depois aos 12, mais tarde ele apareceu, e aí isso nem está nos evangelhos, nem Atos dos Apóstolos, só Paulo está relatando por causa das datas. A mais de 500 irmãos de uma vez só. Ai, que eu gostei, eu queria estar lá. Nossa Senhora, imaginou, 500 pessoas? 500 pessoas é o Jardim da Imaculada lotado aqui em tempo de pandemia, mais, né? Que não cabe 500 pessoas aqui. Você pensa, você está aqui, nós tudo lotado, domingo à noite, sábado, domingo de manhã. Meu Deus do céu. Eu queria estar lá. Você queria estar lá? Sim ou não? Ah, muito. Apareceu a mais de 500 numa pancada só. Foi no atacado também. Acho que Jesus falou assim, a gente aparece para um, aparece para outro, que conta para o outro, que não acredita, quer saber, vou lá. 500 de uma vez. Nossa, ó, chega a arrepia tudo. 500 de uma vez. Destes... a importância da igreja, que veio antes da Bíblia, a importância da tradição da fé.
do saber receber a fé do mais velho, do que chegou primeiro. Destes, quando Paulo escreve, a maioria ainda vive, vários já morreram. Então o que Paulo está dizendo para os corintianos lá, dos coríntios? Que eles tinham recebido a fé do quê? De um livro? De um corpo chamado igreja, dos irmãos que passam a fé, testemunham a fé. Então essa pergunta assim, onde é que está na Bíblia? Essa pergunta nem católica é. Onde é que está na Bíblia? Tem gente que acha que a Bíblia caiu do céu com zíper e tudo. Não, meu filho. A fé que vem lá da origem dos apóstolos. Olha o que está dizendo o Paulo aqui. Vocês receberam a fé desses irmãos. Alguns já morreram, a maioria ainda está vivo. Ninguém recebeu a fé de um livro. A igreja não crê num livro. A igreja crê numa pessoa que tem um corpo, Cristo. O tronco, a videira. Os apóstolos e a tradição da fé que vem até nós nos dias de hoje. Eu quero convidar vocês, quem está em casa também, durante essa semana, ouvi lá no meu YouTube o Ofício das Leituras, que são catequeses muito antigas, por exemplo, sobre a Eucaristia, o corpo do Senhor, coisa do ano 200 e pouco. A Bíblia nem pronta estava ainda, né, discernida dessa forma. Aí ele vai dizer, depois apareceu a Tiago, né, que a gente fala dele hoje, e depois de novo aos apóstolos todos juntos. Por último apareceu também a mim como um abortivo. E aí Paulo está dizendo então, meus queridos, da necessidade que a gente tem para crer em Cristo, da igreja, da tradição da fé. E se a gente não cuida, nós mesmos sendo católicos, vamos ficando protestante. Tem muita gente que vem dentro da igreja, está dentro da igreja, ele está na missa, mas ele está protestando contra a missa. Como é feio quando a gente não acolhe a fé tal como ela está na nossa comunidade, nas coisas. Pessoas que têm uma necessidade de se sentir os primeiros, os exclusivos e os exemplares, os que destoam de todo mundo. De onde é que você recebeu essa fé? Dentro de nós tem muito espírito protestante. A pessoa lê um livro, começa a seguir um canal de YouTube, começa a seguir um católico de Instagram. Esse povo que nunca salvou uma alma, nunca curou uma unha encravada. E que fica infernizando a cabeça dos outros. E aí vem protestar dentro da igreja, dentro da paróquia, dentro dos movimentos, dentro das pastorais. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos, o que eu recebi, o que vocês receberam. A gente vai entrando na igreja, a gente vai entrando na fé. E aí não adianta tanta piedade, tanto isso, tanto aquilo, tanto certo, tanto errado, tanto pode, tanto não pode. Se falta a virtude primeira, mãe de todas, que é a humildade e a capacidade de ser com a igreja. Se está faltando isso, está construindo na areia. Mas por que viveram assim, morreram assim? Porque viram o Cristo. Senhor, mostra-nos Deus e isso basta. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós também podemos ver a Deus. Para ver a Deus, a gente precisa morrer um pouquinho mais para nós mesmos, né? Para ver a Deus é preciso morrer. Por isso que, se a gente ficar para sempre aqui, não vai ver, né? Precisa morrer. Mas essa morte vai acontecer na nossa vida também. À medida que a gente vai morrendo para o pecado e para aquilo que em nós está desarrumado, que a gente vai se santificando, a gente começa a ver a Deus. E à medida em que a gente vai vendo a Deus pela oração, pela contemplação, a gente entra na experiência que Filipe desejava ter e teve. Basta. Estou pleno. Estou sossegado. Estou pacificado, estou grato, estou convicto. A gente entra nesse lado positivo da alma humana. Então o pedido de São Filipe ele é muito correto, porque ele expressa a ânsia do coração de cada ser humano, do mais santo ao mais pecador. Nisso nós somos iguais na necessidade. Nós precisamos ver Deus, porque se a gente não vê, nada nos basta. Se eu não consigo ver Deus na minha tristeza, na cruz que eu estou passando, vem o desespero, né? A desesperança. Se eu não consigo ver Deus nas alegrias que tenho, nas vitórias que tenho, não tem alegria que basta. E aí vem a euforia, vem o pecado, a contemplação. Quem enxerga Deus, ele está, se é que existe a palavra então, ele está
bastado, para dizer plenificado. E isso é uma necessidade sua, minha e de todo mundo, ver a Deus, porque enquanto não vê, nunca pode dizer basta, que é sempre mais. Enquanto não contempla, precisa de mais. Enquanto não contempla, precisa de diferente. Talvez seja os dois pecados da sociedade hoje que vai entrando na nossa natureza pelo contexto: a gula e a dispersão. A gente vive num mundo do mais, e ao mesmo tempo esse mais tem que ser diferente, não é assim? Mais, e muita coisa diferente. A gula e a dispersão da mente, do coração, do espírito, do afeto. Mais, e nunca basta. Mais em várias coisas diferentes, e nunca basta. Porque só basta quando a gente enxerga o Pai. E Deus está em Cristo. É possível vir a Deus. Como? Ouvindo Jesus Cristo no Evangelho. É possível ver a Deus. Como? Vendo Jesus Cristo na oração, nos sacramentos, na igreja, que é o corpo dele, e de modo especial na Eucaristia. E aí a gente basta. A gente fica pleno. Pleno, livre, para dar a vida como Cristo deu a vida. Voltemos lá no Evangelho. Versículo 12, então, do capítulo 14 de São João. Em verdade eu vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. A contemplação nos leva a fazer as obras de Cristo. E a cruz é uma obra, a obra da salvação. Por isso, quando Jesus diz, quem crê em mim fará o que eu faço, significa, fará também o sofrimento, fará também a entrega da própria vida. E essa é a maior obra. Fará a pregação, fará a caridade, fará as boas obras, fará tudo que Cristo fez. Fará as obras que eu faço, mas Jesus fez uma última e grande obra, não é? Na cruz, no sim a Deus. Então a fidelidade a Deus, na cruz, é a maior obra da nossa vida. Porque a última tentação de Jesus foi onde? Na cruz. Não é assim que diz o Evangelho? Que no deserto o demônio veio lá, conversou, contou uma história, Jesus botou o bicho para correr e diz assim, e Satanás se afastou dele para voltar em momento oportuno. Aí você continua lendo o Evangelho, nunca mais aparece o Satanás. Não tem mais, não teve momento oportuno para voltar? Diz que ia voltar, não voltou? Voltou. Quando na cruz vem uma voz que diz, desce daí, salva-te a ti mesmo. Sai dessa dor, vai ser feliz do seu jeito. Sai dessa dor, resolve essa história de outra forma. Arruma um caminho novo para a sua vida. Que Deus é esse que faz a gente sofrer. E ali então na cruz Jesus dá um último sim a Deus e faz uma última obra de salvação. E Ele está dizendo, quem crê em mim vai fazer as obras que eu faço. Todas elas. Inclusive a obra da cruz. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que quem não reza todo dia, que quem não morre para si mesmo todo dia, não aprende a se mortificar, seja no sono, seja na comida, seja nos prazeres, seja no apego a dinheiro, cada um sabe de si. Quem não se mortifica a ponto de conseguir rezar, não vai fazer a obra da cruz. Não consegue fazer. Estar na cruz com Cristo e não descer de lá é dom que Deus dá para quem pede, para quem busca. Isso não está em você e em mim. Falava isso nas homilias desse final de semana. Sem Cristo e a oração, nós vamos até a metade do caminho só. E é muito triste quando um cristão, depois de andar tanto com Jesus, chega num ponto onde ele não sabe se é pior continuar para frente ou voltar para trás. É preciso a graça. E Jesus prometeu para você e para mim. Se você crê em mim, se você está unido a mim, você vai fazer o que eu fiz. Vai viver o que eu vivi. Tudo, inclusive a cruz de Cristo. A cruz do Senhor. E aí Jesus diz, fará as obras que eu faço. Fará ainda maiores do que estas. A história da igreja está repleta de homens e mulheres que, se a gente botar na ponta do lápis, parecem até que ganharam de Jesus. Não é? Existem uns milagres, umas boas obras na história da igreja, que de fato são maiores que a do próprio Jesus.
maior que a do próprio Cristo. Fará as obras que eu faço, fará obras maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu realizarei para que o Pai seja glorificado no Filho. Portanto, irmãos e irmãs, a força da oração está sobretudo no fruto que ela daria, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo aquilo que é para gerar a glória de Deus, né? Tudo aquilo que é para gerar a nossa santificação, é bem-vindo e bem recebido lá no céu. Por isso a gente precisa acreditar, talvez voltar a acreditar, na força da oração, na força da prece, na força do clamor. Jesus está dando hoje a nós uma palavra tão poderosa a respeito do poder da oração, nas coisas onde o Pai pode vir a ser glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Mas o grande pedido, meus queridos e queridas, que a gente tem que fazer a Deus, é o pedido de que o Pai seja glorificado em nós. Esse fruto da santidade, que todos nós podemos dar, e Deus quer que nós possamos dar. Portanto, hoje rezemos para que a gente saiba acolher a fé da igreja e de quem viu o Senhor primeiro do que nós, não é? Para que o som de Deus que a gente cantou no Salmo, seu som ressoa, se espalha em toda a terra, que o som da voz de Cristo continue ressoando em toda a terra, em todos os corações, em todos os lugares, para que a gente ande nesse caminho, nessa verdade, nessa vida, e a gente possa ver a Deus, para saciar a nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.